Olá! As nossas fontes de hoje são anotações bem detalhadas sobre a obra A Queda do Céu, que traz as palavras do xamã Davi Copenaua. Isso. A gente já conversou sobre temas parecidos, mas o que temos aqui hoje vai, sem dúvida, adicionar novas e mais profundas camadas a essa discussão. Com certeza. Vamos explorar a cosmologia e o pensamento Yanomami de uma forma bem mais a fundo. E é importante entender o ponto de partida desse livro. Não é um livro sobre um povo indígena escrito por um pesquisador de fora. Certo. É a voz de um xamã falando diretamente para os não indígenas, para nós, os brancos, como ele nos chama. Funciona como um espelho, então. Exatamente. Ele vira esse espelho xamânico para nossa civilização e a imagem que aparece, nas palavras dele, é monstruosa. É um diagnóstico e, ao mesmo tempo, uma profecia bem sombria se a gente continuar no caminho que a gente está. Você está assistindo Rasura Podcast, um canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. Entendi. Então, a nossa missão aqui é tentar compreender os conceitos que sustentam essa visão de mundo, né? Desde a criação do universo até essa crítica tão contundente ao que ele chama de povo da mercadoria. Isso, e o ponto de partida tem que ser a própria fundação do mundo Yanomami. Vamos lá. Pelo que as fontes indicam, a base de tudo é a criação do mundo pela entidade Omama. Omama, sim. Só que o interessante é que ele não surge sozinho. Desde o comecinho existe uma dualidade com o irmão dele, o Ioase. E essa relação, essa tensão entre os dois é o que move a realidade deles. O Mama é o que a gente poderia chamar de demiurgo, o criador. Ele cria as coisas boas, a floresta, os rios. Exato. Ele projeta um mundo de estabilidade e de vida. Só que o irmão dele, Ioase, é movido por uma inveja que corrói tudo. Ele não cria, ele só estraga a criação perfeita de Omama. É ele que introduz o sofrimento, a mortalidade. Exatamente, o Copenaua conta uma história muito forte sobre isso. A de que Omama queria que os humanos fossem como as árvores, que trocam de casca e se renovam. Que a gente trocasse de pele, né? Para rejuvenescer para sempre. Isso, seria um ciclo de vida sem fim. Mas Ionase achou que isso não teria graça e, por pura malícia, soprou a morte sobre os primeiros humanos. Quer dizer, o mundo já nasce como um projeto perfeito que foi sabotado. A imperfeição não é original. Não é original, é uma intervenção. E essa instabilidade inicial já diz muito sobre como eles veem o mundo hoje. E aí a gente chega no título do livro, A Queda do Céu. Isso já sugere que algo deu muito, muito errado. E deu. Segundo a cosmologia que o Copenaua descreve, o céu que a gente vê hoje não é o primeiro. Existia um céu antigo, Auarel Patarimamossi. E ele caiu. Ele apodreceu e desabou, esmagando quase todo mundo. O céu que existe hoje só está de pé porque uma Mamaema, depois dessa catástrofe, escorou ele. Como assim, escorou? Ele plantou, nas profundezas da terra, umas peças de metal gigantescas. Como se fossem as fundações de um prédio, sabe? Para sustentar essa nova camada de céu. Ok, agora a coisa fica muito interessante, porque a crítica dele ao garimpo, aos comedores de terra, Não é só uma crítica ecológica no sentido que a gente entende. não é só sobre poluir rios com mercúrio. É muito mais profundo. É uma ameaça cosmológica. Para ele, quando as máquinas cavam a terra e arrancam o minério, elas estão literalmente quebrando os pilares que seguram o céu. Nossa, A queda do céu não é uma metáfora poética para o apocalipse. É um evento físico, concreto, que já aconteceu uma vez e que, segundo os xamãs, vai acontecer de novo se essa destruição não parar. certo. Mas essa é uma afirmação gigantesca. Como eles sabem disso? De onde vem essa certeza sobre a estrutura do cosmos? Essa é a pergunta-chave. Não vem de um livro antigo. É uma informação viva recebida em tempo real. E quem recebe essa informação? Os xamãs, através do contato direto com os espíritos, os Shapiri. Shapiri? Essa palavra aparece o tempo todo nas fontes. O que eles são, exatamente? Deuses. É difícil usar as nossas categorias. O Copenaua descreve eles como as imagens dos nossos ancestrais animais, seres minúsculos que brilham como cacos de vidro, sabe? E que dançam numa beleza que ofusca. E eles são agentes ativos, não só imagens do passado. Sim, eles são os verdadeiros guardiões da floresta. São eles que sustentam o céu com seus cantos e danças. E Omama não entrega o acesso a eles para qualquer um.
só para os xamãs iniciados. E a jornada do Copenaua para se tornar xamã é uma das partes mais intensas do relato. Ele conta que começou na infância com sonhos. Isso. Ele sonhava com seres que o assustavam, os Yaita. E ele não sabia, mas já eram os Chapires se aproximando dele, o testando. E a iniciação em si, o ritual, É um processo brutal, de quase morte. Um xamã mais velho sopra o pó de Yancoana, um alucinógeno poderoso, nas narinas dele repetidamente. Copenaua descreve como uma experiência de dor e escuridão totais. o corpo dele enfraquece a ponto dele se tornar um fantasma. Exato. E tem uma frase dele que é muito forte. Ele diz que os olhos do iniciante precisam morrer para o nosso mundo. Para que ele possa finalmente ver o mundo invisível. É uma quebra de realidade. Os Chapire descem, limpam o corpo do novo xamã por dentro de toda a matéria do mundo comum. E o preparam para ver a verdade. E qual é essa verdade? É a diferença de percepção. As pessoas comuns, que ele chama de Quaporá-Tepe, têm olhos de fantasma. A gente vê só a superfície, a casca das coisas. Aparência. A aparência, que muitas vezes é enganosa. Já o xamã, através do Chapiciri, passa a enxergar a Utupê. Utupê. O que seria isso? Essa palavra é crucial. A Utupê é a imagem essência dos seres. A sua forma primordial, sua verdadeira natureza, como ela era lá no tempo da criação. É como ver a alma de uma árvore e a alma de um rio. Isso. Todo o poder de cura, toda a sabedoria, vem dessa habilidade de enxergar a essência, não só a aparência. Então é como se a gente estivesse só vendo o filme e o xamã conseguisse ver o código por trás da imagem. E com essa capacidade, ele olha para a nossa civilização. E o que ele vê não é nada bonito. A descrição é devastadora. Espectros canibais que esqueceram suas origens, vivendo em casas de pedra, sob um céu em chamas. E se a gente conecta os pontos, a crítica dele é de uma coerência impressionante. E ela se baseia em alguns conceitos. O primeiro é a paixão pela mercadoria, A nossa obsessão por acumular coisas. que para ele não é só consumismo, é uma doença espiritual que literalmente obscurece o pensamento. Tá gostando da prosa? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos que gostam. A pilha de objetos na nossa frente nos impede de ver a realidade. E ele contrapõe isso com a lógica Yanomami, imagino. Totalmente. Na sociedade dele, os bens circulam. Dar um presente, compartilhar comida, não é perder algo, é criar uma aliança. O objeto é um meio para criar uma relação. Para o povo da mercadoria, o objeto é o fim. Exato, ele substitui a relação. E o segundo conceito é ainda mais sombrio, o ouro caníbal. Ele não vê o ouro e os minérios como riqueza. Ele, pelo contrário, eles veem como substâncias maléficas, perigosas, que deveriam ficar em paz no subsolo. Ao arrancar essas coisas de lá, os brancos liberam o que ele chama de fumaça de metal. Uma chauara, uma epidemia. Isso, e essa fumaça não só mata as pessoas com doenças, ela envenena a terra, os rios, o ar. Ela adoece o próprio cosmo. O extrativismo é uma praga cosmológica. O uso da palavra chauara aqui é muito poderoso. Porque originalmente o termo se referia às epidemias que os brancos levaram, né? Sarampo, gripe. Exatamente. Ele viu isso acontecer na infância, viu o povo dele morrer. Então ele pega esse trauma histórico concreto e o amplia para uma escala planetária. A chauara hoje não é mais só o vírus. Não. É a fumaça das fábricas, é a poluição, é o mercúrio invisível do garimpo, é a emanação mortal de um modo de vida destrutivo. E o mais trágico, na visão dele, é que os brancos espalham essa fumaça à toa, sem motivo, sem nem perceber que estão se envenenando. E essa crítica toda não é só uma análise distante, de fora. Ela está totalmente ligada à trajetória pessoal dele. Sem dúvida. Fica muito claro no capítulo que ele chama de virar branco. Essa era uma possibilidade real para ele. Com certeza. Ele conta que na juventude, depois do contato com missionários, com a FUNAI, ele sentiu uma atração muito forte pelo mundo dos brancos. Pelas mercadorias, pelas ferramentas, pelo poder que eles pareciam ter. Foi uma tentativa de entender e talvez de sobreviver nesse mundo novo, que estava invadindo o seu. Ele tentou mergulhar nesse outro mundo. Aprendeu a língua, trabalhou para a FUNAI.
Sim, viajou para a cidade, ele tentou ser uma ponte, mas a experiência foi de uma desilusão profunda. Ele pegou tuberculose e quase morreu. E na cidade ele sentiu uma solidão enorme, né? Uma solidão avassaladora. Ele viu a miséria e começou a entender a escala da destruição que estava sendo planejada para a floresta. E esse foi o ponto de virada dele. O momento em que ele percebeu que o caminho dos brancos, com todas as suas promessas, era cheio de fumaça. E que levava à morte, não à vida. Foi uma decisão consciente. Ele escolheu abandonar essa tentativa de virar branco e se dedicar ao caminho dos seus antepassados. Foi aí que ele decidiu se aprofundar de vez no xamanismo. Exato. Como uma ferramenta para entender o que estava acontecendo e para poder defender seu povo. A identidade dele como xamã e porta-voz se forja nessa recusa. Resumindo tudo então, fica claro que a queda do céu é muito mais que um relato. É uma cosmologia completa, um sistema de pensamento que amarra a criação do universo à crise ecológica que a gente vive. É um alerta que vem de uma sabedoria ancestral, mas que fala diretamente sobre o nosso presente. E o nosso futuro. E no fundo é um convite para a gente questionar as nossas certezas, né? Schopenhauer descreve o pensamento dos brancos como curto e diz que a nossa maior característica é o esquecimento. Esquecimento. Esquecemos de onde viemos, da nossa conexão com a Terra, esquecemos que o mundo é uma entidade viva e não só um depósito de recursos para a gente usar. E isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. A obra dele funciona como um chamado à memória. Um chamado muito poderoso. Para nós que vivemos nessas casas de pedra, rodeados de mercadorias, o que será que a gente escolhe esquecer todo dia para poder manter nosso modo de vida? E qual seria o primeiro passo, mesmo que pequeno, para começar a lembrar? Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida e inscreva-se no canal para acompanhar as discussões mais atuais da filosofia. Para receber os mapas mentais, acesse nosso grupo do Telegram pelo link na descrição. E use os comentários para debater o tema ou deixar sugestões de autores para os próximos episódios. Até mais!